A sessão está sendo gravada e transmitida nos canais oficiais da Câmara Municipal de Pitanga e nas plataformas digitais, observada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento do dia 13 de outubro de 2025. Estando presentes os vereadores membros desta comissão, o presidente Mauro dos Santos, membros Irineu Domingues e Lucimar Camilo da Rosa. Ausente, o vice-presidente Marcelo Eduardo Correia e membro José da Luz Faquim. Coloco em votação a ata da reunião do dia 7 de outubro de 2025, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário se manifeste levantando. Ata aprovado por unanimidade de voto. Na pauta da reunião, a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 37/2025, de autoria executiva. Solicito que a vereadora Lucimar Camilo da Rosa, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Bom dia a todos. Comissão de Finanças e Orçamento, emenda supressiva ao projeto de lei número 37/2025. Relatório. Trata-se de emenda supressiva do projeto de lei ordinário número 37/2025. A emenda protocolada pela Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo suprimir o inciso 3º do artigo 1º e do artigo 8º do projeto de lei. O projeto foi encaminhado acompanhado dos seguintes documentos: projeto e justificativa, parecer jurídico, impacto financeiro orçamentário, emenda modificativa, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer da Comissão de Políticas Gerais, emenda supressiva, Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, cabe a essa comissão discutir a matéria quanto aos quesitos de ordem financeira e orçamentária. É o relatório. Análise e voto. Trata-se de emenda supressiva ao projeto de lei ordinário número 37/2025. A emenda protocolada pela Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo suprimir o inciso 3º do artigo 1º e do artigo 8º do projeto de lei. A emenda, ao retirar a autorização para que o município retenha e repasse os honorários advocatícios, não suprime o direito do sindicato de cobrá-los. A medida, na verdade, aprimora o projeto ao delimitar com precisão as obrigações do ente público, que se restringem ao pagamento direto dos servidores, conforme o parcelamento estabelecido. O núcleo essencial do acordo, que é a criação do parcelamento para a quitação adicional, permanece preservado e inalterado. Dessa forma, a emenda não apenas é constitucional, como se mostra adequada sobre a ótica da responsabilidade fiscal, ao evitar que o poder público se imiscua de uma obrigação de natureza essencialmente privada. Diante do exposto, é reconhecida a plena adequação da proposta aos princípios da responsabilidade fiscal, da transparência dos gastos públicos. Voto pela aprovação da emenda supressiva número 1/2025 ao projeto de lei número 37 de 2025. É o meu voto. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2025. Lucimar Camilo da Rosa, relatora. Obrigado, vereadora, pela leitura do voto. Em discussão, gostaria de pedir para a relatora que, se pudesse, se for possível, fazer a leitura da justificativa do motivo da emenda. Justificativa. Em atenção aos relevantes debates tratados no plenário dessa Casa, que apontaram a necessidade de aprimoramento do projeto de lei número 37, os membros da Comissão de Constituição e Justiça, de forma unânime, vêm propor a supressão do inciso 3º do artigo 1º e de todo o artigo 8º do referido projeto. A justificativa para tal emenda supressiva funda-se no princípio da estrita legalidade que rege a atuação da administração pública, consoante disposto no artigo 37 da Constituição Federal.
O dispositivo em questão autoriza o Poder Executivo a proceder à retenção ao repasse de honorários advocatícios diretamente das parcelas pagas aos servidores, com base em deliberação da Assembleia Geral do Sindicato dos Servidores Públicos de Pitanga. Ao analisar os autos do processo, verifica-se que a documentação anexada, especificamente a ata de assembleia e a respectiva lista de presença, indica que a participação na reunião que aprovou o referido percentual honorário restringiu-se a uma parcela dos filiados ao sindicato. Essa circunstância levanta uma legítima dúvida sobre a representatividade universal da deliberação para todos os servidores credores, inclusive para aqueles que, por qualquer motivo, não compareceram à Assembleia ou que eventualmente não concordem com a cláusula. Nesse contexto, impõe-se considerar que a relação jurídica de prestação de serviços advocatícios e o consequente direito aos honorários constituem um vínculo essencialmente privado, celebrado entre o sindicato e o profissional por ele contratado, ao inserir a obrigação de retenção direta na folha de pagamento ao funcionalismo. O poder público assume indevidamente o papel de agente de cobrança e de um débito de natureza particular, para o qual carece de previsão legal específica e de instrumento hábil que demonstre o consentimento individual e expresso de cada servidor que terá seus vencimentos descontados. Tal procedimento, na forma como proposto, apresenta riscos de violação ao princípio da impessoalidade, pois imiscui a administração em relação jurídica alheia à sua esfera de competência e pode gerar insegurança jurídica quanto à legitimidade do desconto perante os servidores que não aderiram expressamente ao termo do ajuste. A ausência de um mandado ou autorização individual e irrevogável de cada servidor beneficiário específico a essa finalidade torna a retenção de caráter coletivo e automático medida prematura e juridicamente frágil. A fundamentação encontra sólido respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça do recurso especial repetitivo número 1.965.394/DF, tema 1175, que estabeleceu tese jurídica vinculante sobre a matéria. Consoante a emenda do referido acórdão, estabeleceu tese jurídica vinculante sobre a matéria. Consoante a emenda do referido acórdão, há inclusive do inciso 7º do artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações. O tribunal assentou que, mesmo após a vigência do referido dispositivo, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário, sendo que a expressão sem a necessidade de mais formalidades apenas afastou a exigência de contrato individualizado, mas não dispensou a autorização expressa dos substituídos. No caso concreto, a mera deliberação assemblar não atende ao requisito da autorização expressa, exigida pela jurisprudência do STF, especialmente quando a Assembleia participou apenas de uma parcela dos filiados, não havendo nos autos comprovação de que todos os servidores beneficiários aderiram individual e expressamente às obrigações contratuais assumidas pelo sindicato. Cumpre estabelecer que a supressão dos dispositivos em comento não implica o não reconhecimento ao direito do advogado ao reconhecimento dos honorários contratualmente ajustados. A medida apenas impede que o desconto seja realizado diretamente pela via administrativa do município, transferindo para a esfera da relação privada entre sindicato ou advogado e servidores. A responsabilidade pela cobrança e pelo repasse dos valores devidos, seja por meio de ação de execução própria, seja por outro instrumento jurídico cabível,
que comprove de forma individual e inequívoca a anuência de cada credor. Desta forma, a presente emenda supressiva, fruto do amplo debate em plenário de consenso entre os membros da Comissão e da Constituição e Justiça, visa resguardar a administração pública de poder, além de suas atribuições legais, assegurar a observância do devido processo legal e da autonomia da vontade individual dos servidores, e manter a necessária distinção entre a esfera pública e privada em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, sem prejuízos do legítimo direito à remuneração pelos servidores, pelos serviços advocatícios prestados. Pelo exposto, recomenda-se pela aprovação da emenda supressiva. Obrigada, presidente. Muito obrigada, vereadora, pela leitura. Então, só para frisar mais uma vez, a medida supressiva não impede o sindicato ou o advogado do sindicato a cobrar os seus honorários, se assim for. Né? O que a emenda impediu foi que o desconto fosse feito de forma automática entre o RH e o servidor. Né? Então, nós estamos usando aqui a jurisprudência do STJ. Então, para que fique claro. Ainda em discussão? Então, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. A comissão declara que a matéria segue o seu trâmite nesta casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Não havendo outra matéria em pauta, declaro encerrada a presente reunião.